Ó José, dá-lhe um pano. E lá na França, as coisas não vão bem? Elle te demande si tout va bien là-bas en France. Ça va, ma tante, ça va. Olha, Afonso, aqui só se ouve falar das guerras que não há por fora e nós ficamos receosos pelo que te possa acontecer. Toma este pano e que Deus te acompanhe. Elle t'offre ce pain. Elle dit qu'elle entend parler de guerres qui se passent dans le monde et elle a peur de ce qui peut arriver. Elle espère que ce pain pourra t'apporter la paix. Je lui suis très reconnaissant de ce pain et de ses feux. O seu sobrinho está muito agradecido pela oferta e pelo desejo. Que Deus te abençoe e te proteja dessas guerras que não há por fora, por nascente, para a Croácia, lá por onde é. E em África também. Guerras que não acabam nunca. Elle te bénit. Elle dit qu'elle entend parler de guerres en Afrique et en Croatie, des guerres qui n'en finissent jamais. Et elle se fait du souci pour toi. Tu sais, Alphonse, je crois que ta tante est en train de très bien t'accepter. O filho do meu irmão Manuel. O seu sobrinho está ansioso que lhe conte coisas sobre o pai dele. Do seu irmão Manuel. Coisas que se lembre dele. O meu irmão Manuel era um rapaz forte, tanto de corpo como de caráter. Muito trabalhador, direito em tudo. Mas não pensava senão em passar a fronteira. Elle dit que ton père était un garçon très droit, aussi solide de corps que de caractère, travailleur, mais qui ne pensait qu'à franchir les montagnes, à la recherche d'une vie meilleure. A vida aqui é dura. Vida de pobres. Muita canseira, o frio dos invernos. A vezes fome. Elle dit que la vie ici est pénible, le travail est dur, il fait froid en hiver et même parfois on a faim. Ele não tinha outra ideia. Só dizia, I did. E foi. Nós não queríamos, mas ela foi sozinho, sem dizer nada. Aquela criança. Ta tante dit que ton père était très courageux et que personne ne pouvait lui tirer de la tête l'idée de partir. Só soubemos depois, por alguém que o viu, já a desaparecer numa madrugada de muito frio, lá por trás da serra. Levava uma saca ao ombro, pendurada na ponta de um pau. Não tornamos a saber dele. Só muito tempo depois é que veio uma carta da Espanha a pedir dinheiro para comprar a sua liberdade. Il n'eut de ses nouvelles que par la lettre qu'il a envoyée d'Espagne pour demander de l'argent afin d'être libéré. Oui, mais tout ça, je le sais déjà. Mon père me l'avait raconté. Ce que j'aurais voulu, c'est apprendre des choses de lui, ici. Ele está a pedir que lhe conte coisas daqui. De quem? De nós? Sim, e do seu irmão Manuel. Que é de contar que teu pai foi muito corajoso e que por maiores perigos que lhe mostrássemos ele não quis ficar, não ficou convencido e meteu-se por esse mundo fora, aventura. E agora apareces tu a falar outra fala. Olha, Afonso, se o teu pai não te ensinou a nossa fala, foi o meu pai. O que te hei de dizer? Contar o quê? Tu é que sabes da vida que tinhas com ele lá na França. Nós aqui, neste canto do mundo, esquecidos de toda a gente. Quem se importa com nós? Sim,
Quem se importa com nós? Sabemos dos outros por aquilo que nos dizem. E que coisas dizem? Ora, coisas já passadas e coisas de agora. Coisas que se não esquecem. Que se não esquecem? Que não esquecemos nós, que para aqui estamos, neste canto do mundo. Sim, quem pensa em nós? Olha, senhor, quando foi da guerra de 14, nessa altura, pois, nessas alturas bem se lembram da gente. Vieram aqui para buscar os nossos rapazes para combater com os franceses contra os alemães. E por lá ficaram. Ficaram a viver lá por França? Não. Mortos. Mortos na guerra. Até havia um soldado de Vila Real ou de Mursa, um homem chamado Milhões, que foi dos poucos que voltaram com vida. Olha, esse morreu há poucos anos, na terra dele. Esse subiu para uma árvore com a metralhadora, escondido pelas folhas, a disparar contra os alemães. Lembro-me bem disso. Foi na Batalha do Mar, na 9 de Abril. Salvou milhares de soldados franceses e aliados. Hoje quem se lembra disso? Depois, passado muito tempo, já o teu pai estava na França. Logo havia de vir outra guerra, outra vez contra os alemães. Então era o Salazar que mandava em nós, em nome da Horta. Não entramos nessa guerra. Não entramos, não. Ele não quis. Mas cá voltaram outra vez para levar os rapazes para as colónias. Então, muitos emigraram para o estrangeiro. A guerra da África só terminou com o 25 de Abril e cá na aldeia só ficaram os velhotes como nós. Elle raconte des choses de la guerre, quand ton père est parti en France. Elle se plaint que le monde les oublie. On ne se souvient d'eux que lorsqu'il y a des guerres et qu'on vient les chercher pour mourir. Elle a aussi parlé d'un héros, un soldat portugais qui, pendant la guerre de 14, a grimpé dans un arbre avec une mitrailleuse et des munitions, et de là a tenu les Allemands sous le feu, tandis que les troupes françaises et les Alliés se retiraient à toute vitesse. Ta tante dit que Salazar, qui commandait, n'a pas voulu entrer dans la dernière guerre, mais qu'il a envoyé beaucoup de garçons d'ici pour défendre les colonies. N'y ont échappé que ceux qui ont émigré. Les guerres d'Afrique ont fini avec le 25 d'avril. Alors, au village, il n'est resté que les vieux comme eux. Olha, senhora, quando desaparecermos, quem vai cultivar estas terras? Mesmo nós já mal podemos. Eu ainda vou fazendo qualquer coisa, mas meu homem... Eu já não posso. Pesa muito as pernas. O que nos vale é a reforma. Se não fosse a reforma, não durávamos mais de 15 dias. Morríamos da fome. E digo aos senhores, em acabando nós, esta terra também acaba. A gente nova já não quer isto aqui. Quer ir para as grandes cidades. Isto aqui está acabado. Tornamos ao princípio do mundo. Lá isso é. E lá na França, é tudo com máquinas, não é? As nossas terras não dão para isso. De antes ainda havia o contrabando que nos ajudava bastante, mas agora com essa coisa, a CEE, até isso acabou. O que vale é a reforma do meu homem. Não, mas o seu sobrinho, ele não percebe nada dessas coisas da lavoura. Ele é um ator famoso. O retrato dele costuma sair nas revistas e nos jornais. Com certeza que a senhora já deve ter visto na televisão. Eu nem gosto de falar nessas coisas. Quando vou à casa da minha nora, ela põe-se a trabalhar, mas... A senhora não gosta? Gostar de quê? Coisas sem vergonha, mulheres caradas, a expirem-se diante dos homens, a mostrarem-se nuas. E outras coisas piores que me envergonha dizê-lo. Coisas de assombrar os céus. Mas a televisão também mostra outras coisas. Sim. Se põem a matar uns aos outros como coelhos, sem respeito nenhum por ninguém. São os brancos com os pretos, os brancos com os brancos, os pretos com os pretos. Olha, nem sei dizer. Mas a televisão... Arreda para lá, máquina do diabo. On parle de choses sans intérêt pour toi. Elle dit qu'elle n'aime pas la télévision, que c'est une chose du diable. Demandez-lui si maintenant on peut aller au